Olá, boa tarde. Meu nome é Morjana Oliveira, idade 33 anos, formação e profissão. Completei segundo grau, depois trabalhei como chefe de escritório, mãe de dois filhos, mãe de dois filhos. Nacionalidade onde reside. Eu sou natural do Brasil, minha nacionalidade é brasileira. Eu resido em Boston, nos Estados Unidos da América, há quase 18 anos. O que motivou a conhecer o país. Enfim, quando eu vim pra cá eu tinha 15 anos de idade. Eu acho que eu me encantei com a Disney e achei tudo muito lindo, um vídeo que eu vi. E quis vir pra cá, eu tinha um tio que morava aqui e tudo foi perfeitamente, andou muito direito pra gente vir, eu e minha família, pra cá. Minha mãe desistiu, eu fiquei aqui pra estudar e trabalhar, né, pra me sustentar. Qual o tipo de visto que foi concedido? Meu visto foi um visto de turista. E me deram 6 meses de estadia quando eu entrei. Quando eu fui pro Brasil, como eu tive filhos aqui, eu tenho 2 filhos aqui, nascidos aqui, eu sendo brasileira, eles são, automaticamente eles recebem a cidadania brasileira. Fui no consulado, registrei eles como brasileiros. Quando nós chegamos no Brasil, a primeira vez que eles foram, a instrução do consulado brasileiro aqui diz pra gente ir no primeiro cartório da cidade, onde a gente está indo, né? No caso, ou São Paulo ou Salvador, para fazer a inscrição do registro de nascimento dos meninos. Porque aí os meninos vão poder, só assim os meninos podem ter CPF, RG e toda a documentação brasileira. Visto como a gente tem um passaporte brasileiro e eles têm um americano, a gente não precisa de visto nem para ir para o Brasil, nem para vir para cá de volta para casa. O porquê da vinda daqui, não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que eu sempre me senti um pouco diferente da cultura brasileira, do jeito que as pessoas são. E não tenho resposta. E me adaptei muito, muito bem aqui. Amo o Brasil para férias, mas para morar, não. Os pontos positivos e negativos, além das dificuldades encontradas enquanto estrangeiro. Pontos positivos, eu encontrei muita gente que me ajudou na minha jornada, tanto em trabalho, tanto em escola, amizades, as pessoas sempre muito abertas a ajudar. Não só brasileiros, mas americanos, portugueses, estrangeiros também. Dificuldades, algumas pessoas são intolerantes, o que, numa certa forma, hoje em dia eu consigo ver o porquê os americanos são intolerantes. É muito difícil você tá aqui, falar inglês, você não é obrigado a falar uma outra língua. E você ir em algum lugar, um restaurante, uma loja, querer comprar alguma coisa, ter alguma pergunta e a pessoa ter dificuldade de te responder na sua língua nativa. Eu entendo que deve ser muito frustrante para os americanos em relação a isso. Mas é o que eu digo, eu acho que as pessoas têm que se esforçar para se adaptar. Se quer morar aqui, aqui tem uma cultura, tem um estilo de vida. Não é que você vai perder sua identidade, mas acho que você tem que se adaptar e principalmente aprender a língua. Positivo, eu acho que eu falei, né? Eu acho que é isso. É um país que acolhe imigrantes, porque na verdade você sem papel aqui, você pode ir para a escola, você pode ter um seguro de saúde. Então o país oferece isso. Eles não tá tendo muita coisa em relação a não aceitar mais imigrantes aqui, mas o próprio país tem certas adaptações para acolher essas pessoas que não têm uma documentação legal daqui.
Quanto tempo eu pretendo ficar aqui? Ó, eu pretendo ficar aqui. Aqui, na verdade, é minha casa. Eu tenho a minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos. Ahn, sabe? Eu cresci aqui desde os 15 anos até hoje. E foi quando eu me desenvolvi. Eu desenvolvi a minha fase adulta aqui. E eu me sinto muito bem, me sinto segura. Então, não pretendo voltar ou morar em outro lugar. A não ser, né, que seja da vontade de Deus. Meu nome é Luciana, eu tenho 34 anos, sou brasileira, estou morando na Austrália há 2 anos. Eu vim para cá inicialmente como estudante, para fazer um mestrado em comunicação, que era a área onde eu trabalhava no Brasil. Inicialmente eu me formei em relações internacionais, mas minha experiência profissional é como relações públicas. E o que me motivou a vir para cá, bom, a situação no Brasil já estava piorando um pouco politicamente, economicamente, e eu sempre tive uma vontade de morar fora. Então, em 2015, eu fui desligada da empresa onde eu trabalhava, e aí para mim foi o cenário perfeito para tentar mudar para cá. Eu tinha um amigo que morava aqui e que já tinha me falado algumas coisas sobre o país, e me interessei em vir. E já vim direto como para morar. Não vim como turista antes. Aqui, como brasileira, eu não posso dizer. Aqui é um país muito. Tem muitos imigrantes. É um país que foi construído por imigrantes e uma imigração muito recente. Então, por exemplo, os meus amigos que são da minha idade são todos primeira geração de australianos. Os pais são ou portugueses, italianos, são europeus em geral. Então, não tem uma discriminação pelo fato de eu ser brasileira. Eu ainda não estou trabalhando na minha área, então aqui eu trabalho como garçonete, e trabalho numa loja também como barista, fazendo café, então sempre servindo. Então, em relação ao tratamento, eu observo que às vezes você é bem tratado ou maltratado a depender do que você faz como trabalho. Não é nem que você seja maltratado, mas eu já passei situações, que estou trabalhando como garçonete e depois encontro a mesma pessoa em outro cenário que eu tô vestida normalmente, que não tô vestida como garçonete, as pessoas nem me reconhecem. Então, às vezes eu acho que você quando tá trabalhando, é, eu como tô trabalhando como garçonete, as pessoas talvez nem olhem muito pra mim. Então, eu acho que tem a ver mais com a função do que, de fato, com de onde eu sou, se sou brasileiro ou não. Meu curso já acabou, que foi meu curso o mestrado que durou 2 anos, e agora eu estou num novo visto, que é o 485, que é um visto de trabalho temporário. Aqui as leis estão mudando muito em relação a isso, porque eles já foram muito abertos com imigração. Há uns 5 anos atrás era muito fácil vir para cá, e agora eles estão dificultando bastante, porque tem muita gente vindo e a população de Melbourne, que é onde eu estou, está crescendo com taxas astronômicas. Parece que são 120 mil novos imigrantes por ano. E a preocupação deles é com infraestrutura, porque de fato não consegue acompanhar a velocidade das mudanças, né? Ou, no caso, a velocidade com que as pessoas estão vindo para cá. Quando eu e minha família chegamos em São Paulo, em São Bernardo, a gente foi no primeiro cartório da cidade. Acho que até foi Santo André, na verdade, Santo André. E a gente levou a nossa documentação. Na verdade, eu tinha esquecido a minha, a minha e a identidade, carteira de identidade do meu marido. Ah, mas a gente foi fazer a inscrição do registro de nascimento dos meninos. Chegamos no cartório, a moça que atendeu a gente falou que a gente não poderia fazer a inscrição de registro de nascimento dos meus filhos sem o CPF. Mas eu mostrei, né, o papel que o consulado brasileiro aqui tinha me dado, que eu tinha aqui no primeiro cartório para fazer isso. A moça do cartório disse que eu teria aqui na Receita Federal
para pegar CPF, tirar o CPF dos meninos para depois fazer a inscrição do registro de nascimento. Fomos correndo para a Receita Federal. Chegando lá, ela disse que a moça da recepção disse que a gente tinha que ir para o correio primeiro tirar o número de protocolo. Faltava 10 minutos para o correio fechar, a gente foi correndo, tiramos. O que na verdade teve um pouco de confusão, porque eles não sabiam onde encaixar os meus filhos. Meus filhos tinham passaporte brasileiro, mas não tinham nenhum tipo de não tinham outra documentação. Mas deu tudo certo, pegamos o número de protocolo. Voltamos para a Receita Federal, chamaram a gente logo em seguida, estava no final do dia do expediente, estava vazio, chamaram a gente logo em seguida. E eu falei que eu queria tirar o CPF para poder fazer a inscrição do registro de nascimento de meus filhos. O senhor que estava lá falou assim: senhora, a gente não pode te dar CPF para os seus filhos sem a inscrição de registro de nascimento. Eu falei assim: bom, eu acabei de sair do cartório e me falaram que eu tinha que vir para cá primeiro. E parecia que aí a supervisora falou assim: mas eu já liguei para eles, eu já expliquei para eles que eles não podem mandar ninguém para cá dessa forma. Eles têm que fazer a inscrição do registro de nascimento para a gente poder dar CPF. E o cara começou a questionar a validade dos passaportes e nacionalidade dos meus filhos. Como é que eles tinham passaporte sem CPF? E eu falei: moço, eu saí daqui com 15 anos de idade com passaporte e fui tirar meu CPF no exterior, no consulado brasileiro, com mais de 21 anos. E essa resposta eu não tenho pro senhor. E ele não sabia o que fazer. Ele tentou ainda ia dar o CPF para meus filhos com nacionalidade brasileira, um CPF de estrangeiro. Eu falei assim: como assim CPF de estrangeiro? O estrangeiro pode ter CPF? Então foi muito confuso, acabou que a gente não fez nada lá. Ele não ficou confortável em dar um CPF de estrangeiro para meus filhos. A gente voltou 2 dias depois no cartório, explicamos. A supervisora da Receita Federal ligou para o cartório, tentou entrar em contato, não conseguiu falar com ninguém porque já tinha fechado. Não sei se nos dias seguintes ela tentou e conseguiu falar com alguém, explicando que eles não era esse o procedimento. E voltamos lá, meu marido acabou pedindo a segunda via da certidão de nascimento dele, para poder dar uma documentação, mostrar que era o pai. Eu acabei não indo, não sabia se eu, sendo de Salvador, poderia pedir uma segunda via da minha certidão de nascimento em São Paulo. Então acabou que só ele foi, ele pediu, o pedido foi feito para fazer a inscrição do registro de nascimento e pegamos mais ou menos em uma semana. Mas isso, numas férias de 10 dias em São Paulo, a gente perdeu quase 3 ou 4 dias para resolver isso. Se eles tivessem tido a resposta certa de primeira, a gente teria evitado muita coisa. Bom, meu curso, como foi um curso mais caro, eu não passei por nenhuma dificuldade para conseguir o visto. Foi tudo feito por agência, mas já ouvi casos de pessoas que tiveram visto negado para vir como estudante fazendo curso de inglês, por exemplo. Eles alegaram falta de vínculo com o Brasil. Pontos positivos de morar aqui, para mim, uma grande questão de morar fora do Brasil é a segurança. O fato de você poder andar na rua relativamente despreocupado, para mim é um ponto que conta muito. Também o transporte público é muito bom. Apesar deles reclamarem aqui, eu falo, vocês têm que ir para o Brasil. Então você consegue se locomover com ônibus, com trem, com tram. E também o fato as coisas não são baratas, mas você tem bons salários aqui. Eu já morei nos Estados Unidos também, e aqui os salários são bem melhores, de fato. Como garçonete, se você trabalhar as tantas horas que você quer trabalhar, você consegue viver uma vida tranquila, uma vida boa. Claro que tem outras funções que pagam bem, mas essa função de garçonete não é ruim para o trabalho em si, né? Aqui no Brasil, não é uma coisa que não é reconhecida.
Negativos, a cultura é bem diferente. Essa questão da imigração que está ficando mais difícil de conseguir ficar. Eu li muitas coisas sobre as pessoas serem, tipo, brasileiros num país desenvolvido, aqui como se fossem brasileiros, mas não tem nada a ver. É, é uma cultura bem egoísta, bem, apesar de eu ter encontrado pessoas muito boas, muito generosas, no geral eu vejo uma falta de preocupação com o outro, como a gente tem aí no Brasil, né? E eu acho que principalmente na Bahia, que a gente tem sempre uma preocupação e tá se colocando no lugar do outro. Aqui é meio que cada um por si, em algumas situações. Então, para mim, a maior dificuldade tem sido essa. E também o fato de tentar encontrar um trabalho na minha área, sendo que eu estou aqui há 2 anos trabalhando como garçonete, e aí para voltar para relações públicas é mais difícil, às vezes faltam os contatos. Mas estou trabalhando para isso porque meu desejo é ficar aqui permanentemente, não tenho vontade de voltar para o Brasil. E também em relação a essa questão de imigração, de visto, é, tem alguns estados que eles fazem imigração regional. Então, eles têm outras leis também por estado. Às vezes você pode conseguir um patrocínio para ficar no país pelo estado, se você tiver uma profissão que esteja precisando naquele estado. Então, esse talvez seja o meu próximo passo, mudar para outro lugar que precise de gente.